Então, aqui é um dia onde o objetivo do evento é esclarecer, certo? Então, deixar claro alguns aspectos relacionados a esse assunto especificamente. Ou seja, nessa minha parte agora, falar sobre como o OGM está nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Tá bom? Então, para isso eu queria começar pedindo a colaboração de vocês aqui. Eu queria saber quem aqui come DNA. Alguém pode levantar a mão? Quem come DNA? Levanta a mão, por gentileza. Tá. Okay. Boa parte come DNA. Bom. Sem dúvida, todos aqui comem, provavelmente comeram hoje já. Né? Se realmente se alimentaram ali de café da manhã, que está muito bom. Isso é um conceito que na sociedade não é muito bem entendido. Né? Mas é um ponto importante. Hoje aqui a gente não precisa aprofundar muito isso. Mas isso ilustra um pouco da percepção pública do que está por trás da nossa alimentação, do que é seguro, do que é natural. E algumas pessoas diriam assim, não, imagina, eu evito comer DNA. Não como DNA de jeito nenhum. Bom, se você viva de luz, realmente eu acho que é difícil você dizer não para essa pergunta. E com o que a professora Magdalena trouxe, talvez a gente esteja mais confortável para responder essa pergunta, né? O que é o OGM? Ou não. Então vocês vejam que tem uma questão semântica importante aqui, né? da nossa percepção do que significa essa sigla, essas três letrinhas. E realmente não é uma coisa muito fácil da gente endereçar, porque o governo coloca uma definição, a ciência coloca outra, a instituição coloca outra, e não existe uma harmonização total, completa, assim como é difícil acontecer em qualquer área, sobre o que realmente significa ser um OGM. Tá? Mas, de fato, a gente tem uma definição legal do que é um OGM, tá? Então o nosso governo se posiciona através da CTNBio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que é um órgão competente para avaliar questões relativas a OGMs, transgênicos, sejam eles transgênicos ou não, inclusive, onde eles definem, como a professora colocou, que um OGM é um organismo cujo material, ADN ou ARN, né, assim, em português, tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética. Bom, engenharia genética já remete ao fato de talvez o homem estar, de alguma forma, manipulando o DNA, né, o genoma de organismos. Mas realmente uma definição que o governo adota e coloca aqui. Não necessariamente isso é entendido e aceito e é seguido por toda e qualquer instituição que trabalha com esse tipo de organismo. Ou seja, continuando, né, OGM e transgênico é a mesma coisa? Isso já foi adiantado aqui. Não necessariamente. Então, transgênico, trans vem do outro, de fora, externo. Gênico relativo ao gene, ou seja, um gene que veio de um organismo que pertence a uma espécie com a qual o organismo que está recebendo o gene não cruzaria gerando descendentes de forma natural. Na natureza isso não aconteceria de forma natural. Bom, mas existem transgênicos naturais? A gente acabou de ver que sim, certo? Então essa publicação, como a professora Magda colocou, ela trouxe uma luz interessante sobre o aspecto de ser transgênico e ser natural. Então existem transgênicos sim naturais. A própria, aquele tumor, né, a doença a galha da coroa que foi citada, ela é uma manifestação transgênica ali local daquela interação planta-patógena, certo? Mas existem diversas variedades de batata, por exemplo, é um tipo de organismo que contém genes de outra espécie inseridos em seu genoma, no seu conjunto de DNAs. Então fica essa questão, né, de o que é melhor. O natural é sempre melhor do que o artificial, do que o manipulado? Então, se eu disser para você comer qualquer cogumelo que você encontra, por exemplo, num campo, ele é natural, certo? Ninguém mexeu lá, o homem nunca pisou naquelas terras, você come qualquer cogumelo tranquilo, ou será que ele pode ser tóxico? Então, por que o natural é sempre melhor? Não necessariamente. Melhor para quê? Por quê? Né? E falando de natural e artificial, eu acho que é importante, isso foi citado aqui antes, já que a gente está numa força-tarefa de biotecnologia, falar sobre biotecnologia um pouco, certo? Sobre o lado bio e o lado tecnologia dentro do termo, né? O natural e o talvez não tão natural assim. Então, se a gente for na raiz da palavra aqui, biotecnologia, né, dividido em bio, que remete a seres vivos, e tecnologia, aplicação prática de um conhecimento. Então, vamos pegar um exemplo onde entender que esses dois sistemas, esses dois mundos estão mais próximos do que a gente acha, talvez. Então, a gente pega um exemplo de um ser vivo, qualquer que seja, e um computador, por exemplo, o seu celular. Então, vamos lá. Um celular ele tem uma plataforma física,
ele tem uma informação codificada de alguma forma, algum código, e ele tem as suas características, certo? Então vamos entender o que são esses três elementos. A plataforma física, por exemplo, a sílica, né? É componente hoje, eu não sei se você está falando de computador quântico, mas é um componente presente em muitos computadores, certo? Muitas tecnologias desse tipo. A informação codificada, por exemplo, os bits, os zeros e uns, que estão por trás de todos os sistemas aplicativos que rodam dentro da sua plataforma física, e isso confere àquele aparelho as suas características. Você liga, WhatsApp, Waze e assim por diante. Tá? E um sistema biológico, ele também é composto por esses três elementos, ou pelo menos por esses dois, a física e algum código, certo? E isso dá as características desse organismo. No caso do organismo, uma das plataformas físicas é o DNA, então é justamente onde está a informação, fisicamente é uma molécula que contém uma informação, essa informação de fato é o código, mas nesse caso é o código genético, são aquelas letrinhas, a TCG, e elas combinadas, elas formam os genes que dão as características dos organismos, simplificando, e isso, enfim, resulta na característica final que compõe aquele organismo. Então vocês veem que a biotecnologia está unindo esses dois mundos, como eu comentei, que na sua essência a gente pode ter essa visão, essa análise, são mais próximos talvez do que a gente imaginava. Então o natural e o não tão natural, o artificial, eles se juntam nessa aplicação do conhecimento humano, onde eu pego organismos vivos e uso de forma prática para gerar alguma coisa do meu interesse, de interesse da humanidade. E não é à toa que a gente tem a mesma figura aqui, ela é realmente representativa, é uma figura, é uma pintura egípcia de 1200 anos antes de Cristo, que representa uma atividade agrícola no Egito. Mas na verdade, realmente, a Revolução Neolítica, a Revolução Agrícola, ela começou há mais de 10 mil anos, quando o homem deixou de ser coletor, caçador e passou a ser sedentário, se estabelecer em populações, em comunidades, e com isso passou a domesticar plantas e animais, certo? E já fazia biotecnologia lá também. Além dos OGMs que gerava, ele já usava esses OGMs e outros organismos para poder, por exemplo, gerar pão, gerar vinho. Poxa, o uso de organismo vivo, de ser vivo, aplicado, certo? Gerando um produto, um insumo para o meu consumo. É biotecnologia. Isso já é biotecnologia, feita há mais de 10 mil anos. A questão é que isso foi evoluindo. A gente passou a entender aquilo que estava por trás dos eventos que a gente observava, vindos, por exemplo, do cruzamento convencional. Poxa, por que quando eu cruzo dois parentais e eu começo a selecionar, eu começo a enaltecer aquela característica de aumento de produtividade, de maior número de grãos? O que está por trás disso? E daí, muito mais recentemente, depois de Mendel, depois de outros pensadores, a gente começou a entender o que realmente estava por trás disso. O DNA, o gene, e começou a transformar esse conhecimento do lado bio da tecnologia, que a gente não tinha, né, era muito microscópico, em tecnologia, informação codificada para poder ser melhor trabalhada e a gente poder, por exemplo, entender qual é a sequência daquele gene, quais são as letrinhas que perfazem aquela informação genética que dá uma determinada característica. Bom, um exemplo já clássico, mas da biotecnologia moderna, certo? Então, caminhamos aí mais de 10 mil anos e chegamos na década de 70, 1970, quando a gente pôde começar a usar de uma forma um pouco mais sofisticada a biotecnologia e o conhecimento disso. Esse círculo azul é o logo internacional do diabetes, ele representa o diabetes, é uma simbologia, que nada mais é do que uma doença em que a gente tem um desequilíbrio entre os níveis de um açúcar, que é uma molécula energeticamente carregada, importante para a nossa biologia. Então, quando eu consumo açúcares, né, eles são degradados e acabam virando isso daqui, de forma simplificada, e essa molécula, ela circula no sangue, mas ela deve entrar para as células para poder ser aproveitada e ser transformada, oxidada, para poder gerar energia. E o fato é que, no diabético, ou por uma questão de baixa ou nenhuma produção, ou por questão de resistência à insulina, eu não consigo ter esse controle bem estabelecido. Então, o que isso significa? Que uma pessoa normal, eu tenho a normoglicemia, ou seja, eu tenho a glicemia naquela faixa que é considerada saudável. Então, eu me alimento, ela vai subir, libera insulina, a glicose entra para as células e eu estou normoglicêmico. No diabético isso não acontece. Eu tenho deficiência na produção ou resistência à insulina e daí com isso eu tenho eventos, por exemplo, de hiperglicemia ou hipoglicemia. Então, de alguma forma, eu preciso suprir esse paciente com
a molécula de insulina que ele está deficitário, certo? Então eu posso fornecer isso para ele de algumas formas. Originalmente isso começou com isolados de pâncreas de animais, principalmente porco é o mais conhecido, só que isso gerava problemas importantes de imunorrejeição, né? Então não é a proteína original humana, isso pode gerar consequências para o paciente que está recebendo essa insulina. Então existe uma forma mais interessante, talvez, de eu fazer isso, que é entregando a insulina humana para o humano que precisa. Então com isso, eu volto naquela minha plataforma, onde eu tenho o DNA, a estrutura, o gene e a característica. No caso aqui, eu estou falando, por exemplo, de um organismo bactéria, do tipo bactéria, certo? Então ela é este ser vivo, só que se eu associar o que ela já tem de informação, que dão as características dela, com uma única informação humana, que é o gene humano, para a produção de insulina, eu consigo fazer esta bactéria produzir insulina humana. Uma bactéria transgênica, porque ela possui um gene de organismo com o qual ela não usaria naturalmente, e que beneficia milhões de pessoas até hoje, há décadas. Exemplo de biotecnologia, exemplo de processo de transgenia, de tecnologia, que é a transgenia, como a professora Magdalena comentou, para a produção de um fármaco importantíssimo para o mundo. Certo? E isso daqui? Por que será que a nossa visão distorceu tanto quando a gente entende o benefício da insulina, mas não entende o benefício ou tem até repulsa com relação à aplicação de biotecnologia para a alimentação, para a agricultura? Tem um histórico muito interessante que explica tudo isso, que eu acho que não vem ao caso hoje, mas isso também é biotecnologia moderna, também é uso de organismos e conhecimento para poder gerar benefícios para o ser humano, para o meio ambiente e assim por diante. Vou fazer agora uma pausa, para a gente sair um pouco do modo focado cerebral que vocês estão, e ir para um pouco difuso e depois a gente volta. Isso é estratégia, tá? Eu tenho um desafio aqui para vocês. Eu vou mostrar uma imagem e eu vou perguntar, são dois desafios que a gente vai ter ao longo da palestra. O primeiro, eu vou perguntar qual dos círculos laranja é maior. Tá? Eu vou mostrar, e daí não precisa responder, só o que vem na sua mente. Aí vai vir alguma coisa. Qual deles é maior? 1, 2, 3 e... Vou mostrar de novo. Eu vou perguntar para vocês. Esquerda ou direita? Qual é maior? Pode falar, gente. São iguais porque vocês já viram isso daqui. Mas qual foi instintivamente? Instintivamente. Direita, certo? Se eu traço duas setas paralelas, eu vejo que, na verdade, essas circunferências do laranja, elas têm exatamente o mesmo tamanho. O que aconteceu aqui? As circunstâncias, o contexto, os vieses, instintivamente fizeram com que vocês tivessem uma percepção talvez distorcida da realidade. A realidade elas são paralelas, mas instintivamente não foi isso que veio no cérebro de vocês, por mais que até conhecessem junto. Tá? Paramos com a nossa pausa, voltamos nos conceitos, depois vai ter o segundo desafio. Vamos para a parte agora de fato aplicada, tá? Do que é a biotecnologia no Brasil, um pouco de mundo, e daí a gente segue. Bom, eu não sei se vocês tentaram acessar o site da CTNBio, quem faz isso, mas eu estava com problemas de acessar a plataforma deles. Vocês também? Alguém aqui que eu vi umas cabeças balançando. Então, eu peguei como fonte mais atual essa publicação do CIB, do Conselho de Informações sobre Biotecnologia, que é bastante atual, está de fevereiro. Então, dá para a gente trabalhar com esses dados aqui. Então, no Brasil hoje, o que a gente já teve de organismos liberados comercialmente, tá? Geneticamente modificados, sobre o contexto de OGM. Tá? Então, a gente começou com a primeira aprovação de uma soja em 1998, e daquele momento até 2005 teve aspectos regulatórios importantes, uma história que aconteceu e uma nova lei de biossegurança, que a gente chama, que é a Lei 11.105, que estabeleceu critérios ou regularizou a forma de manipulação, de estudo, pesquisa, liberação comercial, um pouco mais para frente, em 2008, relacionadas a transgênicos. Então a gente tem um hiato aqui, e depois volta a ter algumas aprovações, principalmente a partir de 2005, quando tem a nova lei de biossegurança. Tá? E aqui a gente tem dividido em verde plantas
em amarelo vacinas, azul micro-organismos, cinza medicamentos e insetos em vermelho. Eu vou deixar plantas para o final, que é onde a gente tem mais substância e realmente talvez seja o maior interesse de vocês discutir. E eu vou passar rapidamente pelas outras aplicações que até a professora Madalena já adiantou um pouco aqui. Então vamos lá. Vacinas liberadas no Brasil. Primeira liberação em 2004, nós temos 38 produtos, né, liberados comercialmente, 36 deles para uso animal, tá, veterinário, destinados principalmente para esses organismos. Então, aves, porcos, suínos, bovinos, equinos, felinos e caninos, tá, para diversas doenças variadas. Para o ser humano, para uso medicinal de fato, tem 2 vacinas aprovadas em 2015 para proteção contra a dengue, vacina contra a dengue. Tá? Então esse é o status de aprovação, de uso de aplicação de OGMs para geração de vacinas aqui no Brasil. No Brasil. Micro-organismos. Desde 2010 já foram 64 aprovações concedidas pelo governo, entre leveduras, microalgas e outros derivados, quando a gente está falando de fato do produto mais final. Tá? E para usos diversos, vários dos quais também já foram citados, mas inclusive para uso como etanol, tá? Geração de etanol. Detergentes, então, para a parte sanitária, para limpeza, que envolve o uso de enzimas que foram geradas através de técnicas de transgenia. Enzimas para outros fins, então, produção de queijo, por exemplo. Como a professora comentou, o queijo que vocês comeram hoje provavelmente teve a participação de algum elemento que veio de processo de transgenia. E daí usos na indústria, diversos outros usos, como impermeabilizante, como coating, né, como se fosse encapar algumas superfícies, enfim. Diversos usos advindos de micro-organismos, ou seja, organismos pequenos, unicelulares, que foram modificados geneticamente para a produção de vários insumos. Então, se você pega, por exemplo, não é o caso aqui, tá? No caso do Brasil, mas a insulina feita numa bactéria. Isso é um micro-organismo que produz uma proteína, né, um peptídeo, uma proteína pequena usada de forma terapêutica. Medicamentos, muito brevemente. Tem um, aprovado em 2016, que é um medicamento destinado ao tratamento de melanoma metastático, que é uma doença que pode ser bastante agressiva. Tá? Então, um exemplo de possibilidade de uso da transgenia para um outro fim terapêutico, né? Não a agricultura, para que você trate uma doença que é uma preocupação muito grande e tem comorbidades associadas bastante sérias. E por último, insetos geneticamente modificados, no caso aqui um exemplo que ficou bem famoso, para controle de populações de insetos. Informação existe entre sistemas biológicos, entre as sociedades, e sempre envolve uma parte A e uma parte B, uma comunicação, certo? A informação luminosa que chega nos meus olhos, a minha voz que chega no ouvido de vocês, a informação transmitida. Mas o fato é que a gente vive num mar de informações hoje em dia, a gente é bombardeado por informação o tempo inteiro. Então a importância da gente colocar atenção, buscar fontes confiáveis e se informar da forma mais adequada. Talvez um evento como esse propicie justamente essa situação. Então, na biologia, existe informação sendo transmitida, como eu falei, o tempo todo. E esses organismos, eles são, talvez, eu acho muito bonitos, não sei se vocês acham também, mas eu acho eles bastante bonitos. E eles têm alguma característica em comum, que é uma intensidade de tom, né, de cor, bastante vívida, né, geralmente mesclado com preto. Isso é uma característica que é encontrada na biologia, né, entre os seres vivos, e tem um nome, isso é caráter aposemático, característica aposemática. O que isso significa? Que esses organismos estão sinalizando para potenciais predadores que eles ou são venenosos, perigosos, ou têm um sabor ruim. Então, um predador que está lá, ele vai escolher entre um organismo como esse e um organismo com uma cor menos exótica, talvez ele deixe de escolher esse por achar já instintivamente que aquilo representa uma ameaça de alguma forma, um sabor, um veneno, enfim, para ele. E aqui tem uma cor que é bastante usada pelo homem, o preto e o amarelo, sinal de alerta, né, sinal de risco. Então a gente vê isso em vários tipos de simbologia que representam risco. Né? Então o amarelo e o preto num triângulo, radioatividade, enfim, alerta, vai cair e tal, risco biológico. Existe um porquê disso, né? Então talvez instintivamente isso também já
de bate-pronto já seja algo que nos chama a atenção e fala, olha, cuidado, né, perigo, não vá adiante com o que quer que você fosse fazer, existe um alerta, um risco aí que vem disso. E o homem usa isso de diferentes formas. Então, essa foto eu tirei, estou eu aqui no reflexo do acrílico. Eu vi isso aqui no posto de gasolina, numa loja de conveniência, embalagem de cigarro. Este produto causa câncer. Uma afirmação, preto e amarelo, e um triângulo com uma exclamação. Essa foto eu tirei ontem na minha casa. É um produto que eu comprei no supermercado. E ele contém um triângulo, preto e amarelo, com um T no meio, indicando que tem um transgênico, mas talvez muito mais do que isso, me dando um sinal de alerta, cuidado, perigo. Não está falando que causa câncer, mas será que a forma como está sendo informado para o consumidor é a correta? Ah, Gustavo, você não quer informar o consumidor, você é contra isso? Gente, eu sou consumidor também, né? Sou ser humano, acordo, levanto, estudo como vocês todos, né? Sociedade, mas eu acho que isso aqui está gerando, até instintivamente, subconscientemente, coisas que a gente já vê na natureza, né, um alerta que talvez possa ser colocado de uma forma diferente. Fica o ponto para reflexão. Isso pode gerar coisas como isso, né, crenças de coisas que nunca existiram. Se alguém aqui trabalhou com tomate transgênico fazendo isso para gerar tomate transgênico, você, por favor, me chama que eu quero ver. Eu quero ver a comprovação científica de que está funcionando, porque eu acho muito difícil de ser verdade. E pode gerar coisas muito sérias, realmente, né? Como se isso já não fosse, não, isso já é super sério, mas outbreaks, né? Surtos de doenças infecciosas, como por exemplo está acontecendo com o sarampo agora nos Estados Unidos. Eu recebi esse e-mail da National Academy of Science, colocando a preocupação com relação a esse tipo de doença, que pode estar associado com questões de campanha anti-vacina, da preocupação de vacinas causarem autismo, coisa que foi uma publicação da The Lancet de 1990, que foi retratada depois e foi comprovado que não existe uma relação causal entre você tomar vacina, crianças principalmente tomarem vacina e terem autismo. Tá? Isso é falácia, isso não é verdade. Coisa muito séria. Mas vamos voltar um pouquinho para os OGMs. Quanto à segurança, afinal de contas, é disso que a gente está falando agora. Né? Então, se você quiser ser cientificamente mais chato, mais rigoroso, como eu gosto de ser, qual é o risco? Né? E quando a gente fala de risco do ponto de vista científico, a gente está falando de perigo versus exposição. Por quê? Essa água que está no copo de vocês, que vocês beberam, ela representa um perigo? Talvez a princípio você diga que não, mas do ponto de vista científico, sim, ela representa um perigo. Por quê? Se você toma um copo de água em meia hora, se você toma uns 2,5 litros, 3 litros de água ao longo de um dia, tudo bem. Agora, se você toma 20 litros em meia hora, é muito provável que você vai morrer. Já teve casos de pessoas que se superidrataram e morreram por superingestão de água. Então, o risco ele deve ser avaliado do ponto de vista científico, porque envolve o quanto do perigo eu estou sendo exposto. Um tubarão que está no Atlântico agora é um grande perigo, muito maior do que essa água, pelo menos percebido, só que a minha exposição a ele é praticamente nula, zero. Então, o meu risco do ponto de vista científico é praticamente zero. Então, será que vale a pena a gente ficar avaliando isso, ou será que risco é o mais importante? Quanto a gente se expõe a algo? Radioatividade. Né? É importante existir na humanidade, sem dúvida. Né? Para a bomba atômica? Não precisa. Mas para muitos outros usos é benéfico. Quem disse que a OGM é ok? Eu já estou terminando, prometo, talvez eu tenha avançado um pouquinho. Então, a National Academy of Sciences dos Estados Unidos fez uma publicação em 2016 que envolveu mais de 20 especialistas, mais de 20 anos de dados sobre a OGM e mais de 900 estudos analisados. Eles chegaram à conclusão de que não existe evidência substancial que indica que existe uma diferença de risco para a saúde humana quando você compara o consumo de OGM e o consumo de culturas convencionais. Um outro estudo, um pouquinho mais antigo, 2013, fez o levantamento de 1.783 estudos e concluiu que existe zero perigo com relação à ingestão de humanos, né, à saúde de humanos mediante a exposição a OGMs. Além disso, existe uma série de agências pertencentes ao governo, CTNBio incluída, que aprovaram diversos produtos, inclusive para consumo humano e consumo animal e liberação no meio ambiente. Tá? Então, mais de 90 corpos governamentais em mais de 70 países concedendo aprovação para plantio ou importação de OGM. Cada vez que passa o tempo, a gente tem mais evidência de que é benéfico.
e menos evidência de que existe um possível risco do uso desse tipo de tecnologia. E vários aqui órgãos que fizeram revisões importantes sobre esse tipo de impacto possível de risco para o meio ambiente, para a saúde humana. E eu vou tocar aqui o meu penúltimo slide sobre aspectos relacionados a novas ferramentas de edição gênica, né, as técnicas inovadoras de melhoramento de precisão, ou as New Breeding Techniques, aí já no contexto de mais para planta do que para outra coisa, mas afinal, vai ser um OGM, não é um OGM, já existe uma resolução normativa específica sobre o guarda-chuva da CTNBio, tratando desses aspectos, e posicionamentos, por exemplo, a Europa defendendo muito mais a parte de regulamentação que confere a esses organismos derivados de edição gênica a mesma característica de um OGM, como se fosse a mesma coisa, teria que passar pelo mesmo processo de avaliação, e outras instituições no mundo analisando caso a caso e tendo um entendimento talvez mais razoável para essa situação. Importante, isso tem impacto no mundo, na economia e na sociedade. E eu quero finalizar só colocando aqui, trazendo esses... não foi à toa que eu coloquei esses desafios, não foi só para prender a atenção de vocês, mas também para colocar a luz na questão de ciência como realmente um processo, uma metodologia que ajuda a gente a entender da melhor forma possível, se bem conduzida, é claro, se íntegra, a realidade. Muitas vezes a realidade ela é distorcida pelo contexto. E às vezes esse contexto é como o ser humano interpreta as coisas, advindas de uma interpretação errônea já, de início. Então, atenção para como a ciência é importante para a gente ter uma melhor percepção e deixar a realidade mais palpável. Obrigado e estou aberto a perguntas.